Lavagem cerebral Ben Shapiro. Parte 6. A Síndrome China. Pegue a China, Cuba ou qualquer outro país socialista. Se perguntar a um desses professores o que acha dessas nações, provavelmente receberá um sinal de positivo. A China tem um bom sistema econômico, recentemente enfraquecido por sua lenta transição para o capitalismo. A Cuba tem um ótimo sistema de saúde. Tire da cartola qualquer país socialista e tenha certeza de que o professor esquerdista o considera superior aos Estados Unidos. Particularmente, chamo essa admiração pelo comunismo-socialismo de a Síndrome China. O protótipo para essa desordem é o professor Mu Davin, da UCLA. De acordo com Mu Davin, a China é um modelo de desenvolvimento. Ele elogia o modelo de desenvolvimento maoísta, que segundo ele, e conforme a cabeça dele, foi fundado sobre um sistema, sobre uma estratégia de autoconfiança. Seu sucesso em áreas como educação, saúde, bem-estar social e o desenvolvimento da infraestrutura rural e urbana são amplamente reconhecidos. Ele despreza o lento desenvolvimento rumo ao capitalismo da China. Abre aspas. Muitos são os problemas ambientais e sociais e estruturais nas reformas. E eles não serão resolvidos. Na verdade, serão piorados pela contínua transição a uma economia orientada pelo mercado. Fecha aspas. Tradução. Ir em direção a um sistema capitalista não ajuda a China e seus cidadãos, pois o capitalismo prejudica a todos. Mu Davin continua. Uma das coisas mais perturbadoras que já aconteceu foi o desmatamento do sistema de bem-estar social da China. Eu presenciei do dia para a noite, dentro de 2 ou 3 anos, o colapso completo desses sistemas. Nada, nenhuma agência estatal, nenhuma iniciativa do setor privado, ninguém tem tomado a iniciativa de preencher a lacuna. Portanto, obviamente, a única solução é um regime comunista totalitário. E para começo de conversa, o sistema de assistência social do país não estava em pleno vapor. Esta é a nação que segue a política do filho único, lembra? Quando confrontado por um aluno com o fato de que a campanha Grande Salto Adiante, Great Leap Forward, liderada por Mao, levou à morte 30 milhões de cidadãos chineses durante a maior fome provocada pelo homem na história da humanidade, Mu Davin respondeu: certamente, meu intuito não é esconder essa carestia. O período da grande fome não diminui em nada os possíveis benefícios oriundos da economia coletiva e em nada melhora os aspectos negativos da privatização. Ah, sim. Então, os aspectos negativos... Pera lá. Então, matar 30 milhões de pessoas não quer dizer nada. Por esse exemplo, o regime de Stalin, que matou só 20 milhões de russos,
pode ser considerado uma brilhante estratégia de desenvolvimento. Se gostam da China, então amam Cuba. Em Cuba parece haver uma distribuição igualitária de recursos e mantimentos, admitidamente limitados, com um plano de saúde gratuito para todo e um sistema postal que abrange todo o país, diz Steven Scandell, professor da Universidade de Stanford. Sim, há escassez de material, mas há muita compaixão. E, obviamente, todos sabemos como a compaixão salva pessoas com câncer. Pensem só. Perdoe-nos, Sr. Esquivel. Não temos os meios para fazer quimioterapia e você vai morrer por causa disso, mas lamentamos e sentimos muito. Sharon Frey, professora da Universidade de St. Louis, acredita que, vendo a partir de um senso de comunidade, perspectiva global e compaixão, eles estão bem à frente. Não é esse o país que depende da produção de açúcar para abastecer sua patética forma de vida? Mário Koiula, professor de Harvard, palestrante convidado, nativo de Cuba, tem orgulho de dizer que seu país não caiu após a queda do Muro de Berlim. Ele também se orgulha da falta de um sistema de classes em Cuba. As pessoas colocam mesas na rua para jogar dominó. Sempre há um no mercadinho, na esquina, aonde as pessoas vão. E outra atmosfera na qual as classes sociais são niveladas. Agora sim, uma coisa importante para contar ao mundo todo. Pessoas jogando dominó. Enquanto nós aqui desse lado do globo gastamos nosso tempo criando uma grandiosa economia da qual o mundo todo depende. Ah, mas ao menos eles jogam dominó. Abaixo o direito à propriedade privada. Eis o âmago da questão para resolver todas as deficiências do capitalismo. Professores esquerdistas advogam uma nova definição de propriedade. Devemos abolir os direitos à propriedade privada e assim tornar o sistema mais igualitário a todos. Eis o comunismo. Foi Karl Marx quem disse que a teoria dos comunistas pode ser resumida em uma única frase: abolição da propriedade privada. É isso que o corpo docente de esquerda tanto deseja. Batalhar contra a fome exige uma reformulação fundamental do significado de propriedade, de acordo com as linhas de uma leitura indicada no curso de Geografia da UCLA. Quando as pessoas estão com fome, que se dane a propriedade privada. Essa é a estratégia. Lawrence Tribal, professor da Faculdade de Direito de Harvard, sente que a Constituição impede o progresso. De acordo com o Tribal, a Constituição tem uma tendência interna contra a redistribuição de riquezas. Tal tendência beneficia a riqueza impregnada. Nas palavras de Thomas Sowell, quando um regime de lei é considerado tendencioso, significa que os princípios da Constituição americana têm sido sorrateiramente anulados. Abolir a propriedade privada significa ter direito ilimitado de redistribuir riquezas.
Se a causa da pobreza é a distribuição desigual de riquezas no mundo, então, para acabar com a miséria e assim com a crise populacional, devemos redistribuí-la entre as nações e em seu íntimo, diz Barry Commoner, professor de extrema esquerda. É o que dá ao professor Commoner o direito de tomar a propriedade de alguém e de dá-la a terceiros? Exato. A inexistência de direitos à propriedade privada. Em termos práticos, esses marxistas buscam um plano que envolveria a grandiosa redistribuição de riquezas mediante a taxação de pessoas com renda mais alta. Primeiramente, aqueles que ganham $100 mil ou mais. E imposição ainda mais substancial por meio de impostos corporativos bem mais elevados. De acordo com Paul Ehrlich, em um texto escrito para o curso de Geografia na UCLA. Também de acordo com Ehrlich, deve reduzir o desperdício no consumo em países ricos e assim permitir o crescimento necessário em países pobres. Nossos sistemas sociopolíticos também devem passar por uma revisão dramática em direção ao aumento da igualdade em todos os setores. Em um mundo projetado por intelectuais, o rico escravizaria sua vida, então teria seu dinheiro roubado de si e depois dado aos pobres. Os socialistas democratas da América, SDA, a maior organização socialista dos Estados Unidos, são repletos de professores universitários. Entre os cargos de honra estão o professor Bogdan Denich, da Universidade da cidade de Nova York, e o professor Cornel West, da Universidade de Princeton. O professor francês Fox Piven, da Universidade da cidade de Nova York, é vice-presidente da organização, como também a professora Rosemary Reuter, da Graduate Technological Union. A declaração de metas e propósitos da SDA diz: somos socialistas porque rejeitamos uma ordem internacional econômica sustentada pelo lucro privado. Alerta vermelho. Nem todos os professores universitários são comunistas. Na verdade, a maioria deles não é. Mas há um movimento combinado dentro das universidades para reviver a glória que uma vez já foi o socialismo. Seus membros atuam minimizando o valor do capitalismo, que dizem ser injusto, para com as classes mais pobres e tornando o lucro uma palavra suja. Eles atuam demonizando o rico como parasita, sugando o sangue do pobre operário e retratando as grandes companhias como estupradores do meio ambiente e do terceiro mundo. Esse corpo docente atua se aliando com a União dos Sindicatos Trabalhistas e exaltando ditaduras comunistas, como China e Cuba. Esses professores atuam pregando o revisionismo da sua própria definição de propriedade privada. O marxismo está morrendo mundo afora, mas está bem vivo nas universidades americanas.